Começa a conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Clécio Santos, presidente da cooperativa Pindorama. Paulo Sodré, assessor de investimentos, que vai nos orientar a respeito do melhor a fazer nesse momento em termos de economia. E também José Márcio de Oliveira, que é secretário executivo da Educação do Estado de Alagoas. A gente conversa com eles daqui a pouco, depois do intervalo. A Festa Escova chegou na sua cidade, um conceito único e inovador para você que vive uma rotina repleta de compromissos e que não pode perder tempo na hora de cuidar da sua beleza. Escovas, hidratação, tranças e maquiagens, sem hora marcada e com a qualidade e a praticidade que você quer. Sem corte, sem coloração, só escovas do jeito que você precisa e com valor único, o preço justo. Tá esperando o quê? Venha para a Festa Escova, sua escova sem surpresinha. O Instituto Amor 21 tem levado esperança para 56 famílias de crianças com síndrome de Down de Alagoas, prestando serviços essenciais para o desenvolvimento delas. Hoje, a instituição corre o risco de fechar suas portas. A receita corresponde a apenas 50% de suas despesas mensais. Ajude, seja um doador permanente ou entre em contato para receber todo mês o boleto do amor. Abra o coração para o Instituto Amor 21 não fechar suas portas. Com a sua doação, o amor vencerá. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Conforme a gente anunciou na abertura, hoje vamos conversar aqui em conjuntura com o empresário Clécio Santos, que é presidente da cooperativa Pindorama. Vamos conversar também com o assessor de investimentos Paulo Sodré, ele que é da XP Investimentos. Agora a gente conversa com José Márcio de Oliveira, secretário executivo da Educação do Estado de Alagoas. Secretário, obrigado pela presença. Bom, o ano letivo de 2010 na rede pública do Estado está anunciado para começar no dia 10 de março, na próxima semana. Eu pergunto, existe estrutura na Secretaria para esse retorno de forma remota? Bom dia, Flávio. Um prazer estar aqui para dar essas informações nesse início de ano letivo, em mais um ano nessa conjuntura de limitações, né, e de desafios para a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Na verdade, para a educação brasileira, né? O ano letivo 2021, na verdade, ele vem sendo preparado desde dezembro de 2020. Nós construímos um ano letivo muito vinculado a uma avaliação muito restrita que nós fizemos da experiência educativa que o Estado de Alagoas, na sua rede estadual, teve no ano de 2020. Os desafios pontuados, as metodologias que a gente teve que lançar mão para manter o processo educativo com os nossos alunos. Então, esse ano é mais um ano que a gente está voltando no modelo remoto, mas a gente já tem alguma história para contar. Nós temos uma experiência do que foi o ano de 2020. Existe até um levantamento agora publicado pela FGV, que nós fomos um dos estados que menos tempo ficou sem aula em 2020. Né? Acho que o quinto ou sexto estado com menos tempo, porque nós, imediatamente, quando nos foi possível, criamos as situações junto, e para isso as escolas foram fundamentais, e criamos uma metodologia no ano de 2020. O final do ano letivo foi um período de avaliação, de diagnóstico dessa experiência, naquilo que tinha, nas experiências exitosas e as que não tinham produzido resultados satisfatórios. E para esse ano nós temos algumas ações engatilhadas
para esse formato remoto, né? Nós temos algumas ações que estão buscando apoiar os professores na aquisição de equipamentos e de acesso à internet e dos estudantes também. E a nossa perspectiva é que nas próximas semanas a gente já possa estar implementando esses programas que a gente está construindo desde o final do ano passado, em termos de apoio para acessibilidade. Mas é importante dizer também que no ano de 2020 nós desenvolvemos uma metodologia de ensino remoto que ele não estava circunscrito apenas às plataformas tecnológicas. Nós também, junto com as escolas, desenvolvemos outras metodologias para garantir o ensino remoto. Como é que foi 2020? O ano, uma pergunta uma expressão bem popular. O ano valeu para os alunos, por exemplo, em termos de currículo? Olha, é preciso reconhecer que 2020 foi um ano sem antecedentes na história da educação brasileira, na história da educação mundial, né? Foi um ano muito difícil, desafiador. Nós não entendíamos a extensão, ninguém projetava, como formulador de política pública, ninguém projetava um ano inteiro de escolas fechadas, sem condição de um retorno objetivo, não é? Então, mas a gente aprendeu muito no 2020. 2020 foi um ano em que Alagoas se diferenciou de alguma forma dos demais estados porque nós não unificamos uma resposta única. Nós não unificamos uma resposta pedagógica única. Nós tivemos um modelo remoto no ano de 2020 que usou de diferentes instrumentos. As escolas que não tinham condições objetivas de incorporar plataformas de novas tecnologias para o trabalho pedagógico, lançaram mão de outros recursos, por exemplo, a edição, né, a impressão, a produção de material escrito, para que a cada 15 dias os estudantes recebessem esse material e dessem continuidade ao trabalho pedagógico, e assim foi durante o ano. Então, nós temos um registro, um banco de experiências exitosas e outras experiências que precisam ser reformuladas. Então, a gente aprendeu muito em 2020. A gente teve uma adesão, dependendo da escola, né, e da capacidade de diálogo e de ação da escola, de construir metodologias, uma adesão significativa dos estudantes, mas em outras essa realidade foi muito difícil. Então, o ano de 2020 está muito marcado, essa nossa experiência, pelos diagnósticos que a gente fez e o que a gente pôde lançar mão enquanto metodologia. Mas o ano de 2020 valeu sim. A gente chegou ao final do ano, publicamos uma portaria orientadora, que é o contínuo curricular, e a ideia do contínuo curricular é que nós criamos um ciclo emergencial de 2 anos, 2020 e 2021. Os objetivos educacionais que não foram atingidos em 2020, nós estamos trabalhando com eles ainda em atividades complementares para o ano de 2021. Mas ele valeu, agora é preciso reconhecer das importantes limitações, né? Vocês conseguem oferecer a mesma condição para essas escolas de municípios maiores, de maior estrutura, igualmente aqueles municípios menores de escolas de pouca estrutura? Olha, é uma questão importante. A gente tem lançado um olhar para as escolas que têm mais dificuldades infraestruturais, né, desde o final do ano passado. E, em função disso, ainda no mês de dezembro de 2020, o governador anunciou uma ação que tem sido muito importante, sobretudo para as escolas que estão com problema de infraestrutura, que é uma ação de descentralização de recursos da ordem de 30 milhões de reais. Então, todas as escolas, nesse momento, estão se preparando para receber um volume de recursos significativo para as obras, para a aquisição de insumos, para garantir um retorno, quando isso for possível, presencial ou no modelo híbrido, assim que isso for possível, mas, independente disso, o diagnóstico que nós fizemos de 2020 indicou essa ação de descentralização de recursos e todas as escolas estão sendo atendidas nesse momento, né, para a aquisição de insumos e para as obras de infraestrutura. Além desses programas de cunho mais pedagógico que a gente está
acreditando que ele é factível ainda nos primeiros meses desse primeiro semestre, que é do apoio aos professores para aquisição de equipamentos e dos estudantes para garantir o acesso à internet. Como é que os professores podem fazer acompanhamento do trabalho dos alunos numa situação dessa emergencial? No ano de 2020, nós desenvolvemos uma metodologia aqui em Alagoas, que alguns estados, inclusive, estão dialogando com a gente para conhecer. Nós desenvolvemos nas nossas escolas uma metodologia que chamamos de laboratórios de aprendizagem. Esses laboratórios é que garantiram um acompanhamento sistemático através da construção do que a gente chama de roteiros de ensino, que os professores estão trabalhando nas escolas de maneira integrada, diferentes áreas de conhecimento, numa ação interdisciplinar, construindo as atividades, né, atividades pedagógicas, e o produto dessa experiência tem sido muito positivo. Nós estamos iniciando o ano de 2021 nessa experiência remota, investindo, até porque a gente fez um levantamento grande de opinião de estudantes e de professores, e a avaliação acerca dessa metodologia é muito positiva. Agora, a gente precisa apoiar mais as escolas, precisa apoiar mais os professores na construção dessas experiências, né, do aprofundamento dessa metodologia, que é uma construção desafiadora, mas que os resultados são muito interessantes na medida em que você integra as áreas de conhecimento, né, para a construção dessas situações pedagógicas. Então, a avaliação é positiva, nós estamos reeditando essa metodologia dos laboratórios de aprendizagem nessa experiência remota, agora numa perspectiva de maior apoio, né, de formação permanente dos professores. Nós já temos uma rede, Alagoas se diferencia nisso, inclusive, porque nós temos uma rede de agentes que apoiam as escolas, que é significativa, que são os articuladores de ensino, que inclusive na nossa parceria com os municípios, esses atores atuam também nos municípios, né? Esses agentes. Então, para além dessa estrutura de acompanhamento na formação de professores, na construção de situações pedagógicas, nós, para esse ano, temos uma agenda intensa de encontros de formação de professor em serviço para dar apoio a essa nova metodologia que a gente tem desenvolvido desde o ano passado, que são os chamados laboratórios de aprendizagem. Os alunos que estão se preparando para o Enem, eles têm algum tipo de tratamento diferenciado nessa conjuntura? Tem. Na nossa portaria de contínuo curricular, que foi publicada ainda em dezembro do ano passado, nós abrimos a possibilidade dos estudantes que concluíram o terceiro ano, no ano de 2020, de voltarem para a escola para fazer uma complementação. Então, nós estamos desenvolvendo uma série de espaços virtuais de aprendizagem, especificamente para esse público que concluiu o terceiro ano nas condições de crise do ano de 2020. Para além disso, para os alunos regulares que estão cursando o terceiro ano, o último ano do ensino médio esse ano, nós temos um programa que chama o Foca no Enem, que é um programa específico, né, para os alunos do terceiro ano, com o foco, né, como o nome do programa indica, na realização dos exames do Enem no final do período desse terceiro ano de 2021. Né? Então, nesse ano, nós vamos estar integrando 2 universos de estudantes nas ações do Foca no Enem. Os alunos regulares do terceiro ano de 2021 e os alunos que concluíram o terceiro ano no ano de 2020, mas que desejam retornar à escola para fazer essa complementação. Nesse contexto, como é que fica a questão da merenda escolar? Olha, o ano passado nós tivemos um programa, né, nós garantimos um programa de entrega de merenda, né, através de uns kits que foram montados. Também tivemos uma ação paralela que foi de entrega de cartões com crédito referente ao custo da merenda no ano passado. Mas a grande metodologia mais exitosa do ano passado, que nós registramos, foi a construção dos kits pelas escolas e a entrega periódica, né? O kit equivaleria a um período de merenda, né? E nós transformamos os recursos da merenda nesses kits que eles foram entregues com certa regularidade o ano que vem.
Eu acredito que é uma metodologia que trouxe resultados interessantes. Esse ano a gente vai estar reeditando, muito provavelmente, a construção desses kits e a distribuição periódica para as famílias, né? O que equivaleria à merenda escolar, na medida em que nós estamos retornando o ano letivo ainda no modelo remoto, né? E com relação às matrículas, elas já se encerraram? Já, agora a gente está num momento em que as famílias buscam as escolas para os ajustes, né? Para os ajustes, para a demanda, para as novas demandas, para os retardatários, para as demandas de transferência. É um momento inicial ainda de reajuste, de ajuste em função do ano. Mas oficialmente as matrículas já foram concluídas. Mas nós temos aí esse período que é as escolas que vão acolhendo os novos alunos, os veteranos, nos ajustes na composição de turmas. Em função do dia 10, a gente está iniciando as nossas atividades regulares. E você já tem uma estimativa, uma previsão de quando voltam as aulas presenciais? Olha, Flávio, o ano passado nós fizemos um segmento, como eu lhe disse, muito restrito da experiência pedagógica alagoana na sua rede estadual, durante todo o ano, né? E, paralelo a isso, nós estudamos muito as experiências que estavam acontecendo em outros estados do Brasil, mas também as indicações e os estudos da Unesco em termos do trabalho e das respostas que estavam sendo dadas no mundo inteiro em termos de educação na pandemia. Então, nós começamos a construir a possibilidade de um retorno híbrido no final do ano passado. E tomamos todas as medidas, né? Além de buscar esses estudos que apontavam que as escolas podiam se constituir como espaços seguros, ainda que na pandemia, nós começamos a construir um retorno híbrido. Mas nas últimas semanas, por indicação dos órgãos de saúde pública que nos oriente, que nós estamos em diálogo permanente, nós resolvemos acatar as orientações e promover um retorno remoto, ainda que nós prevemos na resolução da última semana, que organiza o ano letivo, nós temos uma previsão de que assim que houver possibilidade, né, em termos de acompanhamento da contaminação, das indicações científicas e do mundo da saúde, nós poderíamos promover, ainda dentro de 2001, um retorno híbrido, né? Um caminhar, um desenvolvimento para uma etapa híbrida, mas apenas quando isso for possível à luz da ciência e das orientações da saúde pública. Então, muito obrigado. Então, a José Márcio Oliveira, secretário executivo da Educação do Estado de Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta daqui a pouquinho conversando com Paulo Sodré, assessor de investimento. Até já.